tu me perguntas como é que foi se dando em mim, né, essa coisa chamada educador. Evidentemente que ninguém nasce como tal. Essa história de dizer que o educador nasce feito é uma expressão de um certo fatalismo diante da existência. Ninguém nasce feito. Todo mundo se faz ou não se faz. Então, há uma série de coisas que te condicionam, que te levam, que te desafiam, que te motivam na tua própria prática a uma configuração harmoniosa da tua opção. Que isso que se chama de vocação. No fundo é isso. E em mim isso começou, talvez eu pudesse te dizer que isso começou em mim na infância mesmo. Na minha relação, por exemplo, muito dialógica com meu pai, com minha mãe, no testemunho humano deles, na pedagogia deles. Agora, a primeira experiência minha de ensino, minha primeira prática docente, se deu exatamente quando eu devia ter aproximadamente 17 anos, por aí, 18, tenho uma impressão. Às vezes a data escapa um pouco para lá, um pouco para cá, e que coincidiu com o momento em que eu comecei a poder comer mais, porque eu tinha passado uma fase de primeira infância, começo da segunda infância, muito dura com relação à capacidade, à possibilidade de comer. E andei tendo umas fomes que, quer dizer, a minha infância não foi uma coisa assim tão dramática quanto a de milhões de crianças do Nordeste, hoje pior ainda do que ontem, pior do que no meu tempo, mas foi uma infância um pouco dura. No momento em que eu comecei a comer mais, em função do trabalho que meus irmãos mais velhos, porque eu era o último da família, na medida em que eles puderam, através do seu trabalho, trazer um pouco de dinheiro mais para casa, então eu comecei a comer mais. E quando eu comecei a comer mais, eu comecei a ter aquele deslumbramento, quer dizer, eu comecei a entender as coisas que eu não entendia antes. E isso me levou a estudos assim sistemáticos da língua portuguesa, com amorosidade e intensa curiosidade. Eu estudava às noites, quase todas. E eu me lembro que era uma delícia para mim, porque quanto mais eu estudava, mais eu entendia o que eu estava estudando. E aí eu comecei a dar aula de língua portuguesa, sabe? Particularmente, no começo, para ir ganhando um dinheirinho e dando minha cota também em casa. Não? Bem, esse começo do meu magistério particular, de aulinhas de 2 cruzeiros, de 5 cruzeiros na época, não? Ao mês, não? E que financiavam o meu cigarro e ajudavam minha velha a mandar lavar minha roupa, não? A pagar, etc. Essa primeira experiência realmente me enraizou no magistério e na prática pedagógica, e nunca mais dela saí. Entende, Celso? Quer dizer, eu não fui outra coisa na vida. Paulo apresentou na minha vida por um golpe de sorte. Eu tinha 18 anos, eu sou de uma família do Nordeste, muito conservadora, e perdi meus pais muito cedo, e fui criada por uma avó muito amorosa, muito cuidadosa, mas muito repressiva, como acontecia em geral. Né? Quando eu tive que fazer o curso, o ensino médio, minha avó me obrigou a fazer o curso pedagógico ou escola normal para ser professora, porque ela dizia que era a única profissão digna para uma mulher. E eu queria fazer faculdade. Então, eu decidi ir para a vala comum do direito, porque os bons alunos, naquela época, praticamente só tinham 3 escolhas: medicina, direito ou engenharia.
eram as consideradas as três profissões mais importantes. E o direito era a vala comum para quem não queria, não gostava de matemática e para quem não gostava de ver sangue, né? Então, lá fui eu, e eu insisti para fazer direito. Mas eu precisava fazer um cursinho para poder passar no vestibular, porque o curso normal ou pedagógico preparava para a escola primária, o professor dar aula na escola primária. E o vestibular de Direito era pesadamente de latim, de português, de história, né? E eu não me sentia preparada. E queria fazer cursinho. Mas eu preciso fazer cursinho. Não, eu não pago. Se você quiser, vai trabalhar. Então, eu fui fazer um curso de preparação para o concurso de professora primária do estado de Pernambuco, com Paulo Freire e Elza Freire. E, nesse momento, tinham já uma escola particular chamada Instituto Capibaribe, que existe até hoje. Até hoje é uma escola excepcional, fantástica, muito boa, e que dá ênfase à arte. Já dava ênfase à arte. E encontro o primeiro dia de aula. Paulo Freire já estava começando a experimentar a epistemologia por ele elaborada, né? Que era, em primeiro lugar, o diálogo. Impossível você estabelecer a relação ensino-aprendizagem se não for baseada no diálogo. E, para isso, ele precisava saber o campo de interesse dos seus alunos, o campo de sentido em relação à vida dos seus alunos. Então, a primeira coisa que ele pediu, ele foi meu professor de português e de teoria da educação nesse curso. E, como professor de português, ele pediu uma redação, pediu que nós escrevêssemos por que queríamos ser professores. Olha, eu estava revoltada com o fato de ser obrigada a ser professora para ganhar dinheiro para pagar meu cursinho. E então escrevi porque não queria ser professora. Ele, no dia seguinte, entregou todas as redações, e muito cuidadosamente corrigidas, etc. E não só gramaticalmente, mas também buscando ampliar o sentido daquilo que nós tínhamos escrito. E não entregou a minha de volta. Entregou para todo mundo, devolveu para todo mundo, menos a minha. Eu disse, professor, e eu, a minha? Ele disse, olha, com você eu quero falar pessoalmente. E marcou para o dia seguinte. Eu li umas 2 ou 3 horas antes da aula, e eu fui. Então, nessa conversa, nessa pequena conversa, ele me convenceu que educação não era o que eu tinha sido, que eu tinha sido depressão mesmo. E que a educação pode ser um processo de liberação, que o conhecimento é uma formulação que amplia os horizontes do ser humano. Então, eu saí encantada com a educação, em apenas poucas horas. E Paulo Freire era dialogal todo o tempo, era um diálogo constante a aula de Paulo Freire. Ele interrogava, ele estimulava você a falar, estimulava. Eu acho que a base da epistemologia freiriana é o diálogo. Não só eu penso isso, mas também alguns escritores que falam sobre ele, que escrevem sobre ele também afirmam isso. O diálogo é a base do que vinha se chamando de epistemologia, que eu prefiro chamar epistemologia freiriana, né? E não havia um distanciamento professor-aluno, havia, claro que nós todos, que havia um grande respeito pela figura do professor, mas não havia um distanciamento, não havia assuntos que não se pudesse discutir da sala de aula, né? E ele não hesitava em interferir na vida pessoal quando era pedido a ele. Por exemplo, teve um momento que eu quis deixar direito. Eu não aguentava o machismo da Faculdade de Direito. Eram 200 alunos e nós éramos 8 mulheres. E sofríamos bastante. A ideia que era que
A aluna de direito ia se tornar amante ou do professor ou do juiz, com quem fosse estagiar. Né? E aí ele me convenceu a não deixar. Ele dizia, e a, a, o argumento que ele usou era esse. Direito desenvolve a capacidade de argumentação, desenvolve a capacidade de análise. E você vai aplicar isso em qualquer profissão que você tiver. Então, foi assim que eu encontrei Paulo Freire, para ficar sua discípula, uma discípula para sempre. Né? Ele influiu muito na minha vida pessoal e na minha vida intelectual.